Olá galera, vamos conhecer agora Síndrome de Noé, Síndrome de Acumuladores e a Síndrome de Diógenes. Todas essas síndromes se resumem como sinônimos. Existe algumas nuances que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Gente, esse tipo de transtorno tem acometido grande parte da população. Fiquem atentos ao vídeo até o final e saiba como identificar um acumulador ou uma pessoa que esteja com a síndrome de Noé ou com a síndrome de Diógenes, que tudo esbarra em acumulação, né? Entenda todo o contexto, entenda como se manifestam os sinais e também aprenda como identificar e tratar dessas pessoas mediante a um auxílio de profissionais da área da saúde mental, o psicólogo juntamente com o psiquiatra. Acompanhe o vídeo. Do que se diz respeito a esse tipo de transtorno que acomete grande parte da população mundial. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano. Hoje vamos fazer uma união dessas duas vertentes que se diz respeito à medicina veterinária e à psicologia. E pode-se dizer também que vamos estar englobando uma série de expertise, uma série de conhecimento para tentar ajudar você que está aí em casa, que conhece alguém que sofre dessa síndrome chamada acumulação. Especificamente aqui no nosso canal, nós vamos tratar sobre a síndrome de Noé. O que é a síndrome de Noé? Nada mais nem nada menos do que aquela pessoa que acumula animais. Uma das espécies mais acometidas por esse tipo de síndrome que os seres humanos contêm, ou têm, ou manifestam, é os felinos, ou melhor, os gatos domésticos. Eles são as maiores vítimas desse tipo de transtorno que acomete as pessoas, também conhecida como síndrome. Bom, daí em diante vem uma outra espécie concorrendo logo lado a lado, bem colado, que são os cães. Mas com isso não quer dizer que as aves não sofram desse problema, que os roedores não sofram desses problemas, e até répteis também tem pessoas que acumulam esses tipos de animais. Já conhecemos e entendemos o conceito da síndrome de Noé. Vamos entender o porquê essas coisas que um chama síndrome de Noé, outro chama síndrome de Diógenes, outros chamam acumuladores. Calma que vocês vão entender como separar essas nomenclaturas. A síndrome de Diógenes, ela foi nomeada de acordo com o CID e de acordo também com o DSM, por conta de um filósofo grego por nome Diógenes, que, ao contrário que o que a síndrome dos acumuladores pregam, ou falam, ou manifestam, não tem nada a ver. É porque Diógenes era um filósofo que ele pregava, ou seja, ele passava que a pessoa, para ser feliz, ele não precisava de muita coisa. O Diógenes, ele morava em um túnel, vamos dizer assim, e ele só tinha esse túnel, um cajado, nada mais o Diógenes queria a não ser isso. Ele falava dentro dos seus processos filosóficos que o ser humano, para ser feliz, não precisava de muita coisa, não precisava acumular nada. Havendo esse antagonismo, se colocaram o nome da síndrome, a síndrome de Diógenes. Bom, galera, a partir do momento por que entendemos esse nome agora, por que o Diógenes aparece, vamos entender por que a síndrome de Noé, que é bem sugestivo, que tem tudo a ver com o próprio nome, que o Noé é um personagem bíblico que dentro construiu uma arca e ali colocou todos os animais. Bom, do ponto de vista de acumuladores é bem sugestivo porque acumula coisas, né? Agora, o nosso foco aqui é sobre a síndrome de Noé. Bom, essa síndrome, quando ela manifesta em uma pessoa, é porque geralmente tem uma causa de base, né? Se você vê ou estiver
alguém na sua casa ou na sua vizinhança que esteja sofrendo desse mal de acúmulo de animais ou até mesmo de qualquer uma outra coisa, geralmente eles acumulam lixos, garrafas, tudo que vê pela frente acumula. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco, que é a síndrome de Noé, que tem tudo a ver, que a síndrome de Noé é uma variante da síndrome de Diógenes, que a síndrome de Diógenes, por sua vez, está relacionada ao toque, ao transtorno obsessivo compulsivo. Entendeu, galera? Como uma coisa vai puxando a outra. Agora, porque é muito importante vocês entenderem e vocês tentarem ajudar ou até mesmo procurar ajuda das autoridades, se por um acaso no seu bairro, na sua vizinhança, tem alguém acumulando animais. Porque quando essas pessoas acumulam animais, ela não mexe só com a saúde dela, ela mexe também com a saúde pública e também com o bem-estar animal. Galera, porque esses animais geralmente eles portam, ou seja, ele propagam, transmite as chamadas zoonose e também eles são vítimas das antropozoonose. Então, galera, a partir do momento que vocês já sabem identificar isso e procurar ajuda, fica tudo mais fácil, minimiza as consequências que são atribuídas a essa síndrome. As pessoas que são acometidas por esse tipo de problema, por esse tipo de transtorno, geralmente elas têm as causas de base, que seria o quê? O toque, o transtorno psicótico, o transtorno afetivo, algum trauma que essa pessoa venha a sofrer, alguma perda, algum luto que ela esteja sofrendo, um companheiro, um filho, algo que essa pessoa vivenciou de tal forma que venha a despertar essa coisa. Outro problema, outra causa também é o transtorno pelo hábito do consumo excessivo de álcool, o transtorno bipolar, questões relacionadas à idade, geralmente acomete as pessoas acima de 60 anos, pode cometer com 50, 55 anos. Outra coisa muito atrelada, outra causa muito forte é o Alzheimer e a demência. Vocês deram para ver que quando a síndrome se manifesta é porque essa pessoa tem algo de base, ou seja, um transtorno que essa pessoa já vem sofrendo há muito tempo. Galera, é aí que cabe o entendimento dos próprios familiares ajudar essa pessoa. Essa pessoa que está sendo acometida pela síndrome de Noé, que acumula esses animais todo na casa, né? Não é porque ela quer, é porque ela está recebendo um estímulo que ela não consegue controlar e tem essa vontade de acumular esses animais, né? Uma observação muito importante é para a gente diferenciar, vamos dizer, um colecionador de uma pessoa que tem uma síndrome. O colecionador, ele é organizado, o colecionador, ele tem responsabilidade, ele fica atento com a limpeza e também com a higiene pessoal. Fazendo ao contrário, a pessoa que está acometida pela síndrome de Noé e também pela de Diógenes, essa pessoa perde a autoestima do cuidado da higiene pessoal e também com o cuidado com as coisas que estão em volta da sua casa, como a arrumação, como a limpeza, enfim, com os cuidados básicos que deve se ter dentro de um setor que essa pessoa convive e mora. Muitas vezes os acumuladores, eles acumulam tanto que eles não têm mais espaço dentro da própria casa para viver e até mesmo para dormir, certo? Uma da coisa que é um sinal muito que devemos observar, que é um sinal clínico, é a questão da incapacidade. Essas pessoas não têm a capacidade de gerenciar o seu cuidado pessoal e como do seu ambiente, né? E são pessoas extremamente difíceis na negociação. Por quê? Porque na mente dessa pessoa, todo o comportamento que ela está tendo, ou seja, todas as coisas que ela vem acumulando, e é tudo normal, não tem nada normal. Essas pessoas se tornam agressivas e antissociais.
ela se fecha, se enclausula dentro daqueles espaços, ela evita o contato social e ali essa pessoa vai adoecendo fisicamente também. Por quê? Porque ela já não tem mais aquele cuidado com a higiene. Nós sabemos que a falta de higiene é uma janela aberta para qualquer tipo de infecção. Essas pessoas já deixam de ir no médico, essas pessoas já deixam de se relacionar com a família. Então, se alguém tem uma pessoa dentro dessa, se manifestando esse comportamento dentro da família, tenha cuidado. E olha, não basta só tratar a síndrome, precisa se ver o que é que essa síndrome tem por base para tentar entender com todas aquelas questões que eu falei, desde o toque, o transtorno psicótico, o transtorno afetivo. Então precisa se ver o que é que essa pessoa tem, ou se é o início de um Alzheimer, ou seja, isso quando ocorre, essa síndrome quando ocorre, já é uma manifestação desses transtornos, ou de algum desses transtornos que eu acabei de citar. Bom, a partir do momento que nós já entendemos as causas, entendemos e identificar os sinais clínicos e comportamentais dessa pessoa, aí nós temos um entendimento como devemos tratar. Esse tipo de síndrome, ela precisa de uma intervenção multiprofissional. Por quê? Porque precisa ser envolvido o psicólogo, precisa ser envolvido o veterinário, eu estou falando da síndrome de Noé, o veterinário, precisa ser envolvido muitas vezes até a polícia, o corpo de bombeiro, o pessoal da limpeza pública. É muita gente, muitos profissionais envolvidos para ajudar essa pessoa. E o apoio da família é fundamental. Pessoal, essa síndrome de Diógenes, dentro do conhecimento da população científica, médica, psiquiátrica e psicológica também, entendeu? Tem um relato desde 1960 que relata o Clauckes. O Clauckes, ele foi uma das primeiras pessoas que conseguiu mensurar e entender como todo o processo da síndrome de Diógenes se manifesta em uma pessoa. Bom, pessoal, a partir do momento que já conhecemos essas questões todas relacionadas à síndrome de Noé, vamos falar um pouco sobre vamos dizer, de todo o manifesto, de todos os processos deletérios que essa síndrome pode trazer. Ela não só traz prejuízo para a vida da pessoa que está em processo de adoecimento, como também para a vizinhança, como para os familiares e até mesmo para gerações futuras, que possa vir a ser vítima desse tipo de síndrome ou de transtorno, como nós todos já conhecemos agora a partir desse vídeo apresentado. O papel aqui desse canal é tratar a relação dos seres humanos com os animais, visando um melhor bem-estar não só para os animais, como também para as pessoas que envolvem. É como eu sempre digo aqui no canal, não tem como oferecer bem-estar animal se o ser humano está adoecido, tanto faz física ou mentalmente ou psicologicamente. Vamos cuidar da saúde mental dos seres humanos para que os seres humanos possam cuidar do bem-estar animal. Galera, tem uma frase que diz aí: quanto mais eu convivo com pessoas, eu gosto dos animais. Mas eu, como psicólogo e médico veterinário e comportamentalista, eu digo, eu preciso do convívio com essas duas espécies, tanto os seres humanos como os animais, que na falta dos animais, os seres humanos não existiriam. E na falta dos seres humanos, vai trazer muito poucas consequências para os animais, que é só mais uma das espécies. E na falta de todos os animais, a espécie humana certamente sucumbirá. Muito obrigado, Grupo ZAZ, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos e até lá!